Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que nos dás de nos reunirmos aqui para te adorar, da beleza da tua santidade. E também, ó Deus, para ouvir agora a tua palavra e meditar nela. Te pedimos que fales aos nossos corações pela tua palavra que é viva e que nos transformes pela tua palavra, de acordo com o teu propósito para nossas vidas. E todo mundo diz? Amém. Gênesis 49, quero que você leia comigo alguns versículos, a partir do versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder. Inconstante ou impetuoso, conforme a tradução que você use, como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma, não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque Deus no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram, ou seja, aleijaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Eu quero pregar duas mensagens sobre este texto. Uma será hoje e a outra domingo que vem. As duas o mesmo título, o mesmo tema. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente é você? No imaginário popular evangélico brasileiro, com o humor próprio do brasileiro, já se criaram vários tipos de crente. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Já deve ter ouvido falar do crente Homem-Aranha. Qualquer coisa ele sobe as paredes, né? Você também já deve ter ouvido falar do crente agente secreto, o 007. Ninguém sabe que ele é crente. E assim há muitos, não é? O pessoal cria muitas coisas engraçadas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é baseado no que está neste texto. Esta é a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos quando ele estava morrendo. Jacó reuniu seus filhos e sobre cada um ele pronunciou uma bênção e uma profecia. Ele diz aqui no versículo 1: eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Guiado pelo Espírito Santo, Jacó é capaz de declarar as consequências que seguirão certas características bem definidas que já tinham aparecido no meio da sua família. Os aspectos dos filhos de Jacó, com seus resultados, ainda estão sendo manifestos entre os filhos de Deus. Nós ainda temos conosco os Rubens instáveis. Rubem
o primeiro filho de Jacó, tinha muitas excelências. Jacó disse: você tem excelências, meu filho, você é o mais excelente em altivez, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Rúben era o primogênito, o filho mais velho, e o filho de grande esperança. Mas ele era inconstante como a água. E por isso, por ser inconstante, o tempestuoso como a água, ele não se excedeu. Ele não foi uma pessoa marcante. Ele não cumpriu o propósito que Deus tinha designado para ele. Rúben é um tipo daqueles cristãos que tem muitos dons excelentes, mas que tem um pecado constante, que age como se fosse a mosca na sopa. Se você vai tomar uma sopa e pousa uma mosca, você retira a mosca e continua tomando a sopa? Provavelmente não, só você que faz isso, irmão. A maioria de nós pegaria a sopa e jogaria toda a sopa fora. Porque você não sabe o que aquela mosca fez na sopa, não é verdade? Tem um carro lá fora, com o farol aceso. Qual é a marca aí? Minivan branca. Se você tem uma minivan branca, o farol está aceso. Bem, o que acontece é o seguinte. Quando passa assim na minha frente, eu perco o fio da meada. É como quando você pega lá aquela sopa, você não sabe o que aquela mosca pode ter feito. Se ela traz alguma doença, aquele chamado berne, né, que os mineiros falam, ou algum outro tipo de doença, você normalmente vai jogar toda a sopa fora. Assim era na vida de Rúben. Um homem com tantos dons excelentes, mas que tinha um pecado constante. O pecado de Rúben custou a ele o seu direito de primogenitura. O mais velho em Israel tinha direito a receber uma porção dobrada, além da honra de ser o mais velho. Quando morria o pai, ele se tornava o patriarca da família, o líder do povo. E acontece que por causa do pecado, que o pai menciona aqui, que ele havia subido à cama do pai, dormido com a sua concubina, ele perdeu o seu direito de primogenitura. O pecado sempre gera instabilidade e leva à perda do nosso direito de primogenitura. O pecado leva à perda de poder espiritual e de progresso na vida com Deus. Se você é como este Rúben, se você é um Rúben, você é instável, você precisa ficar firme aos pés do Senhor. Depois Jacó vira-se para outros filhos, Simeão e Levi também pronuncia uma bênção e uma profecia sobre eles. E nós também temos entre nós os obstinados Simeões e Levis. Obstinados quer dizer teimosos. Estes dois homens eram teimosos e eram até violentos. Jacó diz que eles, na sua ira, no seu furor, mataram homens. E na sua vontade perversa, aleijaram touros. E eles criaram uma situação muito difícil para os seus pais. Isso aconteceu quando Siquém, que era príncipe de um dos povos que habitavam em Canaã, teve um problema com a filha de Jacó, irmã desses rapazes. Mas Jacó disse que, os filhos de Jacó disseram que essa situação poderia ser consertada desde que eles se circuncidassem e assim se tornassem relacionados com eles. Acontece que estes dois moços não gostaram da história e tomaram suas espadas quando os homens tinham sido circuncidados. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão, não é? E no momento que de maior fraqueza, depois da circuncisão, foram lá e os mataram. E por pura maldade, por pura violência, eles também aleijaram os touros. Eles aleijaram os touros. E Jacó disse a respeito deles, disse: olha, vocês me causaram um problema. Porque agora todo mundo se tornou meu inimigo. Todos os povos que habitam ao nosso redor, nós somos uma família só, somos um povo pequeno, e todos os povos ao nosso redor agora se tornam nossos inimigos, por causa do que vocês fizeram.
por causa da obstinação de vocês, por causa da dureza de vocês, por causa da vontade perversa de vocês. Gente, quantos dos nossos problemas que vêm a nós mesmos e outras pessoas têm a sua raiz e a sua causa na mesma fonte maligna, a obstinação? Não é de admirar que Jacó falou assim: olha, que a minha alma não entre no seu conselho secreto. Que eu não entre junto com vocês para não ser influenciado por vocês. Que eu não participe do que vocês tramam, para que eu também não venha a pecar. A conduta destes dois filhos levou a divisão e espalhamento. Veja no versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. E foi exatamente o que aconteceu mais tarde. A tribo de Simeão, quando os israelitas entraram na terra prometida para tomá-la, a tribo de Simeão foi morar entre o povo de Judá, a tribo de Judá. E os levitas, a eles Deus não lhes deu herança, exceto algumas poucas cidades, e os espalhou entre todo o povo. Estes sempre são os frutos do espírito egocêntrico. Daquela pessoa que diz, e no imaginário popular, evangélico brasileiro seria aquela crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Estes são os frutos de um espírito egocêntrico, que sempre procura fazer as coisas do seu jeito. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, quando eu quero e onde eu quero. O cristão não pode ser assim. O cristão deve orar assim: Pai, eu até queria assim, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. E que esta obstinação maldita possa ser levada à cruz. É a única maneira de acabar com a obstinação, com a teimosia, é deixá-la aos pés da cruz. Aí então poderíamos orar como o salmista: eu me agrado em fazer a tua vontade, Deus meu. Depois, Jacó dirige a sua bênção e também sua profecia para o próximo filho, Judá. E nós também temos entre nós hoje adoradores e corajosos Judás. Judá significa louvor. É o mesmo nome que Judas, nome bonito, mas que ninguém quer colocar nos filhos. Judá quer dizer louvor, e por extensão, louvor a Jeová, louvor a Yahvé, louvor ao Deus de Israel. Judá é um leãozinho, diz o seu pai. É um leão jovem. E ele faz aqui uma profecia dizendo que o cetro não se arredará de Judá. Acho que Jacó era mineiro, né? Porque lá em São Paulo, quando você quer mover o móvel, você fala assim: afasta esse móvel para lá, me arreda esse móvel para lá. Ele falou: o cetro não se arredará de Judá, significando que o poder estaria com a tribo de Judá. A liderança estaria com Judá e os seus descendentes. O cetro não se afastará de Judá. E mais tarde, da tribo de Judá, viriam os dois grandes reis, o rei Davi e depois Jesus Cristo. Ambos são descendentes de Judá. E em Jesus se cumpre esta profecia, de que o cetro, o bastão do poder, não se afastaria, não sairia da tribo de Judá. O cristão, o crente que é adorador e é corajoso, sempre possuirá o cetro do poder. Como Judá, nós, se formos como ele, nós seremos capazes de colocar o pé da vitória no pescoço do inimigo. Quando nós tivermos mais da natureza do leão da tribo de Judá, que é Jesus. Quando nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E quando o louvor de Jeová estiver em nossos lábios. Agora eu quero dizer uma coisa. O cetro
do poder espiritual, se afastou, foi tirado de muitos que antes eram crentes judás, por causa da covardia, por serem covardes na sua fé, e por causa da infidelidade a Deus. Há muitos crentes que antes adoravam a Deus, que hoje não conseguem mais adorar. Há muitos crentes que antes eram fiéis a Deus e se tornaram infiéis. Aqui em Los Angeles, quantas pessoas eu encontro que já me disseram que do Brasil eram parte de uma igreja, participavam da adoração, do louvor, ou eram ministros em alguma área da igreja, que hoje estão totalmente afastados de Deus. Mas dentro da igreja também tem esses, que antes louvavam a Deus com alegria, e agora já não tem mais alegria no seu coração. Se tornaram tímidos, se tornaram covardes na sua fé. Se tornaram infiéis a Deus. Os verdadeiros judás, eles sempre serão líderes. Lembre-se da profecia de que o cetro não se afastará de Judá. Quando mais tarde aquele homem Judá deu origem à tribo de Judá, e eles foram em direção à terra prometida, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. E ele disse que quando o tabernáculo era uma tenda onde eles adoravam a Deus. Quando aquele tabernáculo fosse se mover, os exércitos de cada tribo deveriam se colocar em posição ao redor daquele tabernáculo. O tabernáculo era retangular, portanto havia 4 lados. E a tribo de Judá deveria marchar à frente. Os judás sempre vão à frente. Os judás da vida espiritual são os líderes espirituais. Talvez eles não tenham a posição ou cargo de liderança na igreja, mas eles são verdadeiros líderes, porque eles têm compromisso com Deus, porque eles vivem para louvar a Deus, eles vivem para adorar a Deus. E eles são corajosos na fé, eles não se intimidam, eles não têm medo de nada. Eles ouvem a palavra de Deus, creem na palavra de Deus e aplicam a palavra de Deus. Eles são tipo aquele Davi que disse: crie, por isso falei. Crie, por isso eu fiz. Deus falou, eu não questiono, eu vou e faço. Porque Ele falou, se Ele falou, é porque é bom. Se Ele falou, é porque é verdade. Se Ele falou, é porque vai acontecer. Estes são os judás. Depois, então, Jacó, em sua bênção e profecia, se dirige a seu filho Zebulon. Nós também temos hoje os confortadores e consoladores Zebulons. Olha a profecia a respeito de Zebulon. Ele diz assim: olha, Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. Zebulon será ou servirá como um porto. Essa palavra aqui neste contexto significa habitação, ou um lugar de refúgio para os aflitos. Zebulon é aquele crente que sempre tem uma palavra de conforto para os aflitos, para os angustiados, que sempre se dispõe a ajudar, a servir aqueles que estão em necessidade. E ele vai mais além, ele diz: olha, o seu termo, ou seja, o seu limite se estenderá até Sidom. Outras traduções dizem: se estenderá até o mar. Sidom era uma cidade marítima. Este filho de Jacó pode ser tomado como um tipo dos atuais filhos da consolação. Crentes dispostos a oferecer uma mão ajudadora. Crentes dispostos a oferecer uma palavra de conforto para almas que, como navios, estão procurando refúgio da tempestade devastadora. Quando você olha no Novo Testamento, você encontra um homem que era a própria descrição do que está aqui. Seu nome era Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, ele, na verdade, isso era um apelido, porque Barnabé significa filho da consolação, filho do conforto, ou filho da exortação. Barnabé era um homem assim, ele entendia que na igreja havia pessoas necessitadas e ele procurava ajudá-las na medida do possível. Ele as ajudava
materialmente, financeiramente, como também as ajudava espiritualmente e psicologicamente, daquilo que ele podia. Quando o perseguidor da igreja, chamado Saulo, que andava devastando as igrejas, prendendo os cristãos e concordando com a morte de cristãos, se converteu, a igreja se recusou a recebê-lo, porque ninguém acreditava que ele tivesse se convertido. Muitos pensaram que ele, na verdade, havia entrado na igreja apenas como um espião, pois, afinal, ele era o maior perseguidor do cristianismo. Mas Barnabé, sendo filho da consolação, ele foi, sentou-se com Saulo, ouviu o seu testemunho, conversou com ele, apurou os fatos e viu que ele era um verdadeiro cristão. E ele o tomou e o levou à igreja em Jerusalém, onde estavam os líderes, os apóstolos, e o apresentou. E Paulo mais tarde diz assim: Barnabé me deu a destra da comunhão, quando ninguém acreditava em mim. No momento que eu mudei de vida, ninguém podia acreditar que eu tivesse mudado, mas ele, com aquele coração de consolador, de confortador, ele me trouxe consolo, ele me trouxe conforto e ainda me introduziu na comunhão dos irmãos. Como nós precisamos de gente assim hoje. Eu dou graças a Deus porque na nossa igreja tem alguns assim. Dou graças a Deus porque na nossa igreja tem pessoas que têm este espírito de consolação, de conforto, de aconselhamento. E Deus diz lá em Isaías 40, versículo 1, confortai o meu povo, diz o meu Deus. Há tantas pessoas precisando de conforto, há tantas pessoas precisando de consolo. E Jesus mais tarde diz em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Estes são como este Zebulon, são crentes Zebulon. Pessoas que são confortadoras, que são consoladoras. Como nós precisamos disso hoje? E vai adiante Jacó com a sua bênção e profecia, e ele chega ao próximo filho, Issacar. Nós também hoje temos os tímidos e auto-oprimidos Issacars. Veja aí. Olha o que aconteceu com Issacar. Eles tinham uma promessa de Deus de que eles entrariam na terra prometida, eles a tomariam, subjugariam os povos que estavam lá, e a terra seria deles, e ali eles habitariam em segurança e teriam as bênçãos de Deus. Mas Jacó olha para o futuro, pelo Espírito Santo, e prediz o que vai acontecer. Ou seja, ele viu o que iria acontecer com os descendentes de Issacar. Ele diz, Issacar viu, versículo 15, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Significa isso. Significa que quando as tribos entraram na terra prometida e tinham que tomar a terra para si, Issacar viu que a terra era boa, o descanso era bom, e ele ficou com medo de ofender o inimigo. E por causa do medo, ele se curvou diante do inimigo e se tornou seu servo. A ideia aqui, inclusive, é que ele pagou tributos para os inimigos. A terra era deles. Deus tinha dado a promessa que a terra era deles. A única coisa que eles tinham que fazer era entrar lá e tomar a terra, e Deus estava com eles. Mas Issacar se rendeu por medo do homem. Issacar se entregou por medo do homem, por medo de ofender o inimigo. E por isso o pai dele, ao morrer, o caracteriza como um jumento forte. Olha aí, versículo 14, Issacar é jumento de fortes ossos. O jumento tem muitas qualidades boas, não é verdade? Mas você gostaria de ser um jumento? Jumento é forte, mas é estúpido. Assim é Issacar, é forte, mas é estúpido. Poderia ter conquistado a terra e não conquista por causa do medo. Porque respeita os homens. Porque coloca os homens antes de Deus. Porque tem suas prioridades invertidas. A terra era deles, era só tomar. Mas ele se dobra ao inimigo. E há muitos crentes assim, são Issacar, são jumentos fortes. Fortes, mas estúpidos. Alguém que possui o poder, mas por causa do medo do homem, acaba enlaçado e escravizado.
Issacar é típico daqueles que, embora eles tenham toda a força de Cristo à sua disposição, a gente gosta de falar, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, permanecem tímidos. Não assumem a sua fé. E permanecem fracos. E ficam totalmente destituídos de força. Dobrando-se, curvando-se ao jugo de toda a paixão. Os desejos da carne. As coisas do mundo, e assim se tornam escravos do mundo. Jumentos fortes. Ser jumento não é tão problema, não. Como eu disse, o jumento tem características boas. O jumento é forte. Porém, ser um jumento estúpido é demais, não é? Então, aquela história daquele jumentinho que carregou Jesus, não sei se vocês já ouviram, isso aqui não está na Bíblia, tá? É apenas uma história que alguém criou. O jumentinho chega todo orgulhoso em casa e diz assim para a mãe: mãe, hoje aconteceu uma coisa tremenda comigo. O que foi, meu filho? Eu fui a Jerusalém, mãe, e quando está chegando ali, um homem montou em mim, e quando eu entrei, precisava ver como o povo me recebeu, com palmas, né? Com ramos, com alegria, jogava a roupa no chão para eu passar por cima. Nunca recebi tanta honra na minha vida assim. Todos se alegrando com a minha presença, todos me exaltando, todos me engrandecendo, mãe. E a mãe falou para ele assim: olha, filho, eu acho que você está errado, não foi bem isso que aconteceu, não. Foi, mas você precisava ver. Os discípulos de Jesus, daquele homem ali, todo na minha frente, me exaltando, me puxando pela rédea, e outros atrás de mim. Eu parecia um verdadeiro rei. Aí a mãe falou: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, ver se é verdade, filho. Domingo que vem, você volta lá em Jerusalém, para ver se vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vai, lá em Jerusalém, e ninguém o saúda, ninguém o recebe, ninguém nem liga para ele, ninguém sabe quem é ele. Aí ele volta para casa e fala: mãe, você tinha razão, né? Ninguém me recebeu. Ninguém me elogiou, ninguém me exaltou. Por que será, mãe? E a mãe falou assim: porque sem Jesus você não passa de um jumento. Eu tenho um amigo que prega uma mensagem sobre a gente ser jumento de Jesus. Só ele consegue fazer isso. Mas olha aqui, jumento é características boas, né? Animal forte, animal trabalhador. Porém também é estúpido. E eu acredito que aqui ninguém gostaria de ser estúpido, não é? Jumento, inclusive, como se diz em inglês, the butt of many jokes, né? É a figura, como se diz em português, de muitas piadas, não é? Por causa disso. Mas tem muitos crentes assim. Esse é só aquele, como eu falei no começo, é o crente Raimundo, um pé da igreja e outro do mundo. Ele sabe o que Deus tem para ele. Ele sabe o que são as bênçãos de Deus. Mas ele não consegue permanecer no caminho de Deus. Ele está com o pé uma hora na igreja, outra hora ele está com o pé lá no mundo. Ele tenta andar nos dois caminhos. E Deus fala: você não pode andar em dois caminhos. Você não pode claudicar. Você não pode ficar mancando entre um e outro caminho. Você tem que escolher o caminho. Mas só há um caminho certo, que é o de Deus. Só o de Deus. Depois, Jacó pronuncia sua bênção e profecia sobre Dan. Hoje também nós temos os astutos e inteligentes Dans. Veja a profecia sobre Dan, versículo 16. Dan julgará o seu povo. Dan julgará o seu povo. E 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, ou seja, os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro para trás. Há muitos crentes assim hoje também. Há muitos crentes assim. Dan representa aqueles crentes que têm a sabedoria da serpente. Ou antes, a astúcia da víbora. Em saber como
derrubar o orgulho do inimigo. A gente, quando pensa em serpente, normalmente nós crentes pensamos em Satanás. Mas Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas, porém prudentes, astutos como as serpentes. Toda a criação de Deus tem algo bom que você pode aprender. Eu detesto serpentes, eu detesto cobras. A única vez que eu tentei matar uma serpente, deu errado. Ela que quase me matou, estou brincando. Mas realmente não deu certo, não consegui matá-la. Eu cresci no interior, no lugar que tinha muitas cobras. Meu pai matou muitas serpentes. Meu pai é aquele verdadeiro homem que pode dizer assim, eu batei a cobra e posso mostrar o pau, né? Mas eu não. Eu tenho horror às serpentes. Tenho horror à cobra. Mas Jesus disse que a serpente também tem algo bom. Ela tem astúcia. Ela tem sabedoria. E que nós, como cristãos, também devemos ser como a serpente neste aspecto. Não no seu aspecto mal, não no seu aspecto perfídia, mas no aspecto da sabedoria e da astúcia. E diz aqui Jacó que Dan é assim, ele tem esta sabedoria, ele tem esta astúcia. Os dons espirituais são capazes de discernir as coisas. Eu creio que um dos dons que nós mais precisamos da igreja hoje é o dom de discernimento. Dom de discernimento de espíritos. Porque há tanta coisa hoje entrando na igreja que tem hora que você não sabe o que é e o que não é. Esta semana muitos ficaram escandalizados quando um famoso cantor evangélico foi louvar a Deus num terreiro de candomblé. Se ele tivesse ido lá só para louvar a Deus, talvez não seria um problema. Mas ele foi lá e cantou várias músicas com eles que não eram músicas de louvor a Deus. A coisa está ficando misturada. E dentro da igreja também estão entrando costumes estranhos. Nós precisamos de discernimento. Há espíritos enganosos entrando na igreja. E isso é o cumprimento da palavra de Deus. Paulo disse que nos últimos dias haveria espíritos enganosos. E haveria pessoas que dariam ouvidos a espíritos enganosos. A doutrinas de demônios. Paulo não está falando só das pessoas lá fora, não. Ele está falando das pessoas dentro da igreja também. Ele está falando que haveria uma grande apostasia. Não quer dizer que todos vão apostatar, mas muita gente vai. E nós estamos vendo isso se cumprindo diante dos nossos olhos. Então nós precisamos de mais dons, homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que tenham esta capacidade de discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Os dons espirituais, eles não só têm a capacidade de discernir, mas eles também têm a capacidade de julgar. E antes que você me diga que a Bíblia diz que nós não podemos julgar, eu quero lhe dizer que a Bíblia diz sim que podemos julgar. Em vários lugares da Bíblia diz que nós devemos julgar. Inclusive Jesus falou para julgarmos segundo a reta justiça. O que nós não podemos é julgar as intenções dos corações dos outros. Quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, ele está falando de julgar as intenções do coração do seu próximo. Mas nós temos que julgar os espíritos. O apóstolo Pedro fala, provai, o apóstolo João, provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, julgai, a palavra é a mesma no grego. Se os espíritos são de Deus. O apóstolo Paulo diz, quando alguém profetizar na igreja, seja no máximo 2 ou 3 que profetizem, e os demais julguem. A CBC realmente está falando de Deus. Porque há muitos falsos profetas hoje. E o próprio Jesus, como eu disse, diz, julgai, não segundo a aparência dos homens, mas julgai segundo a reta justiça. Há vários mandamentos da Bíblia para julgarmos. Discernirmos e julgarmos. Julgar não é uma coisa ruim, desde que seja feito com base na palavra de Deus. Os dons espirituais sabem como aplicar a verdade. De modo que os inimigos de Deus sejam derrubados. Estas pessoas podem servir a Deus de uma maneira extraordinária. Eu quero lhe perguntar esta noite, que tipo de crente é você? Que tipo de crente é você? Você é um Rubem? Que tinha o direito de primogenitura, mas o perdeu
por causa do pecado constante da sua vida. Você é o Rubem que andava com Deus, mas hoje está instável. Não tem mais poder espiritual. Não está mais crescendo espiritualmente. Você estacou e estancou na sua vida espiritual. Você é Simeão e Levi, teimoso, que acha que as coisas têm que ser feitas do seu jeito, e não do jeito de Deus. Ou você é um Judá, adorador e corajoso, que tem poder espiritual, pode confrontar as coisas, porque não tem medo, que toma posição por Cristo, toma posição por Deus, não tem medo do inimigo. Ou você é um Zebulon, confortador e consolador. As pessoas procuram você para receber de você uma palavra de consolo ou de conforto. Ou você é daqueles que fogem, porque a sua vida está tão vazia que você não tem o que dar para os outros. Ou você é o obstinado, Simeão e Levi. Ou você é um tímido e auto-oprimido, Issacar. Tem gente que é oprimida pelo diabo. Tem gente que é oprimida psicologicamente. Tem gente que é auto-oprimida, no caso de Issacar. Gente que se rende muito fácil ao pecado. Se rende muito fácil às coisas do mundo. Até é forte, mas é estúpido. Se rende ao jugo do pecado. Se rende ao jugo das coisas do mundo, de toda a paixão da carne. Porque tem medo dos homens. Teme mais aos homens do que a Deus. Não tem coragem de assumir a sua fé. Quando confrontado, foge. Ou você é um Dan, astuto e inteligente. Minha oração é que todos nós, nenhum deles era perfeito, mas a minha oração é que todos nós sejamos como Judá, adorador e corajoso. Há muitos Judás, como eu disse, que perderam a coragem, perderam o poder espiritual, mas esse poder pode ser restaurado na sua vida, se você o desejar. Minha oração também é para que nós sejamos Dans, astutos e inteligentes, que saibam discernir as coisas, saibam discernir os espíritos, que saibam como se portar nas diferentes situações, que saibam glorificar a Deus, e que não dão espaço ao inimigo em suas vidas. Incline a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Fique com os seus olhos fechados, por favor. Se há alguém aqui que não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, este é o primeiro passo. Você reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. E que Ele é o único Senhor e Salvador. E você o receber. Este é o primeiro passo para você ter uma vida espiritual vitoriosa. Se há alguém aqui que ainda não o recebeu, ou que quem sabe até fez uma decisão por Jesus de algum tempo no passado, mas que por algum motivo fez como algum desses filhos de Jacó, se afastou dele. Fez como Issacar, por exemplo. Ou fez como Rubem. Hoje é uma noite de reconciliação. Se você quer se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, aí onde você está sentado, levante a sua mão que eu quero orar com você. Há alguém nesta noite? Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Nós vamos orar depois, mas eu gostaria de orar por todos aqueles que nesta noite querem assumir o compromisso com Deus, de ser um Judá adorador, de ser um Judá corajoso. Eu vou assumir a minha fé, eu vou tomar posse de tudo que Deus tem para mim. Eu vou tomar posse e vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu quero orar por todos aqueles que querem ser Dans, astutos e inteligentes, que não têm medo,
que não apenas sabe aplicar a verdade de Deus na sua vida, mas também sabe discernir os espíritos e que podem ser usados como instrumentos de Deus para abençoar a igreja do Senhor e a outras pessoas. E se você quer ser o tipo de crente que agrada a Deus, eu quero pedir que você se levante e nós vamos orar juntos. Não vou pedir que você venha aqui à frente, mas vou pedir que você se levante e nós vamos orar juntos. Se você quer ser o crente que agrade a Deus, levante-se. Que tipo de crente é você? Senhor, há pessoas aqui que estão se levantando porque realmente querem ser como Judá. Querem ser não apenas adoradores, louvadores, mas um motivo de louvor para o teu nome. E nós oramos por este, Senhor. Há pessoas aqui também que querem ser dãs, astutos, inteligentes, que têm capacidade de discernimento pelo Espírito Santo. Pessoas que são espirituais. Mas nós reconhecemos, Senhor, que aqui no nosso meio, Rubens instáveis. Pessoas que são como a água, estáveis, vão daqui para lá. Uma hora estão, outra hora não estão, uma hora são, outra hora não são. Oh Deus, tem misericórdia dos Rubens que porventura agem entre nós. Tem misericórdia deles, Senhor. Talvez haja também, Senhor, entre nós, Simeões e Levis obstinados. Ó Deus, pessoas teimosas que querem que as coisas sejam feitas do seu jeito. Pessoas egocêntricas. E como vimos, o fruto da obstinação é divisão, espalhamento. Tem misericórdia que cada um que é um Simeão, Levi, possa trazer a sua obstinação aos pés da cruz nesta noite. Possa trazer a sua teimosia e deixá-la aos pés da cruz. Senhor, nós oramos também por aqueles que são zebulons, confortadores e consoladores, para que eles continuem exercendo o seu ministério. Confortando as pessoas, estendendo a mão amiga, ajudando-as naquilo que podem. Quantas pessoas há, Senhor, sofrendo aqui nesta cidade. Levanta, Senhor, zebulons no nosso meio. E continua a usar aqueles que já o são. Zebulons confortadores e consoladores. Nós também oramos, Senhor, por aquelas pessoas que haja entre nós que porventura são Issacars, tímidos e auto-oprimidos. Pessoas que têm medo de ofender os outros, que têm medo de ofender a família, que têm medo de ofender os amigos, que se dobram e se colocam sob o jugo, Senhor, quando na verdade foram chamados por Ti para ser vitoriosos. Foram chamados para colocar o pé sobre o pescoço dos inimigos de Deus, mas eles acabam se rendendo aos inimigos e às suas astúcias. Oh Deus, tem misericórdia destes também. E nós oramos, Senhor, para que verdadeiramente nós sejamos Judás adoradores e corajosos. Abençoa aqueles entre nós que já o são, que eles permaneçam assim, pelo poder do Espírito Santo e por Tua graça. E desperta outros aqui, Senhor, que estão naquelas 3 categorias para serem Judás, adoradores e corajosos. Ó Deus, como eu disse, abençoa aqueles que são zebulons, confortadores e consoladores, e dá-lhes Tua graça para que continuem assim, sendo uma bênção na vida das pessoas. Também Te louvamos, Senhor, pelos dãs, astutos e inteligentes. E oramos, Senhor, para que aqueles que também precisam de um toque do Senhor nesta noite para se tornarem astutos espiritualmente, discernidores, capazes de discernir o mal, capazes de discernir entre a verdade e o erro, entre o que é certo e o que é errado. Dá-nos mais dãs, Senhor. Dá-nos mais dãs. Ó Deus, há pessoas aqui fazendo isso agora de coração. E nós oramos por elas. Nós oramos por elas para que lhes dês a Tua graça, para que lhes dês a Tua capacitação, para assim serem, Pai, em nome de Jesus.